A paz de Cristo, povo de Deus abençoado. Deus te abençoe grandiosamente, que a paz do nosso Senhor alcance grandiosamente a sua vida. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para todos nós, cristãos que servimos a Deus. Nós queremos falar a respeito do dever, da importância de todos nós guardar a doutrina de Cristo, guardar a sua palavra contida aqui dentro dessa Bíblia. Amém? Mas antes da gente entrar no assunto, você que não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, amém? Para que você possa alcançar todos os nossos vídeos aqui postados no canal e acione o sininho de notificação. Você acionando o sininho de notificação, colocando a opção todas, você vai poder alcançar todos os nossos vídeos, porque vai chegar no seu celular. E não se esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante para esse canal. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá? Irmãos, o que é que a Bíblia nos relata a respeito da doutrina de Cristo? Estou falando da doutrina de Cristo. Nós temos dois tipos de doutrina, guarde isso na sua cabeça. A doutrina de Cristo, estampada aqui nessa palavra, e nós temos a doutrina do homem. Qual é a diferença da doutrina de Cristo e a diferença da doutrina do homem? A diferença de uma e de outra é que se eu não obedecer à doutrina do homem, não vai me prejudicar na minha salvação. E se eu desobedecer à doutrina de Cristo, então isso vai interferir na minha salvação, isso vai interferir na salvação da sua alma. Pois bem, o que é que a Bíblia fala a respeito da doutrina de Cristo? O que é que a palavra de Deus, ela nos relata a esse respeito? Qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para com a nossa vida? Que a gente guarde a sua palavra, que a gente guarde a sua doutrina. Pastor Júlio, o que é a doutrina de Cristo? Essa palavra é a doutrina de Cristo. Essa palavra é a doutrina que nos traz mandamento, como nós devemos viver, se comportar no meio da sociedade, se comportar nesse mundo como cristão, como homens e como mulheres de Deus. Nós somos as pessoas mais bem vistas deste mundo, porque Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, isso quer dizer que nós fomos chamados para resplandecer nesse mundo. A nossa luz tem que resplandecer em todo mundo. Amém? Irmãos, por que nós devemos guardar a doutrina de Cristo? Porque se a gente não guardar a doutrina de Cristo, infelizmente, nós não teremos nem ao Pai e nem ao Filho. Muitos pastores hoje se justificam, nos seus pecados, na sua vaidade. Muitos cristãos se justificam nos seus pecados e na sua vaidade, usando a própria Bíblia. De que forma? Do jeito que o diabo fez. Porque o diabo usou a Bíblia contra Cristo. Lembra lá? Lembra? Quando Jesus é tentado lá no deserto, o que o diabo disse para ele? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dá ordem e te pega nas suas mãos, para que você não caia. Não foi isso? O diabo usou a palavra de Deus contra Cristo. E como Jesus venceu ele? Usando a palavra. Usou a própria palavra para vencer a Satanás.
mas também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Então, muitos pastores, pregadores e cristãos hoje usam a palavra para se justificar nos seus pecados, infelizmente, dizendo o seguinte: ah, não, irmão Júlio, quando nós falamos de vaidade, de pecado, daquilo que o cristão não tem necessidade nenhum, né, de ter na sua vida como cristão, aí tem pessoas que falam: tudo é vaidade, pregador. Eu concordo com você, tudo é vaidade. Quando Salomão diz que tudo é vaidade, o que ele estava falando? Salomão estava falando que um dia tudo isso vai terminar, tudo isso vai acabar, e tudo que se constrói debaixo desse céu, em cima dessa terra, tudo é vaidade, porque não vai permanecer para sempre, vai ser tudo destruído, vai acabar tudo, então tudo se torna vaidade, né? Tudo se torna vaidade. Então, muitos cristãos usam esse texto de Eclesiastes para se justificar nos seus mundanismos e na sua vaidade, infelizmente. Mas se você voltar para a igreja de Cristo atrás, há 30, 40 anos atrás, por que é que antes, nessa época, era errado, não era permitido, era condenado pela palavra, pelos nossos pastores e pregadores, usar todo tipo de vaidade que usa hoje? Porque era pecado, porque não era permitido e porque é permitido hoje. Você já pensou? Pensa comigo, analisa. Antigamente era pecado, não era correto, mostrava a palavra e apresentava a palavra. Por que é que hoje não é mais pecado e muitos cristãos se justificam nos seus pecados? Porque, infelizmente, nós vivemos aquilo que está escrito em Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pregas a palavra a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não aceitarão mais a sã doutrina. A Bíblia está dizendo para a gente exortar, ensinar com toda a paciência e doutrina, porque virá um tempo em que não aceitarão mais a sã doutrina. Ah, pastor Júlio, mas esse negócio que a mulher de Deus não pode usar joias, não pode usar um brinquinho, não pode usar um batom, não pode colocar uma calça comprida, isso é doutrina de homens. A mulher tem que andar bonita, a mulher tem que se arrumar, tem que ficar bonitona. Irmãos, desde quando a Bíblia proíbe a mulher se arrumar e andar bonita? Você pode se arrumar e ficar uma mulher muito bonita sem precisar de vaidade, sem precisar de colocar um pendente, sem precisar de mudar a cor dos seus lábios, sem precisar de você pintar os seus olhos, porque a pintura era práticas do Egito. Os egípcios que pintavam os olhos. Os egípcios que se pintava, eles se pintavam e pintavam também as suas crianças. A parte da pintura da maquiagem egípcia veio lá de trás. Veio lá de trás. E o que a Bíblia diz a respeito da vaidade? Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, o que muitos pastores escondem de você e não te ensina. Olha o que está escrito aqui no livro de Salmos. Não saia daí, por favor. Salmos 24, versículo 3. Escuta só isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Olha quem é que vai. Aquele que é puro de mãos e puro de coração. E não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. É muito claro, meus irmãos.
É esses que vão herdar os céus. É esses que vão possuir Sião. Aqueles que é limpo de mão, puro de coração, e que não entregaram a sua vaidade, não entregaram a sua alma, melhor dizendo, para a vaidade. Não entregaram a sua alma para a vaidade. Mas, pastor Júlio, tudo é vaidade. Mas tem dois tipos de vaidade. Tem vaidades que Deus não me condena. Tem vaidades que me é permitida. Por exemplo, essa aliança, tá dando para ver aí, ó? Ó, é uma aliança. É uma vaidade, é. Mas o que ela representa para mim? Ela representa que eu sou um homem casado. Você que tem uma aliança representa o quê? Que você é uma mulher casada. Se eu encher os meus dedos de anel, colocar um anel aqui, 2 anéis aqui, mais anéis nesse dedo, uma pulseira no meu braço, aí eu vou te fazer a pergunta, aquilo que os pastores não te ensinam. Você precisa disso? Eu preciso da aliança porque ela me identifica que eu sou casado. Esses anéis que eu colocar nos meus dedos, ele vai trazer qual tipo de identificação para mim? Ele só vai trazer uma identificação, a vaidade, que eu entreguei a minha alma para a vaidade. Quando eu faço isso, a Bíblia diz que eu não vou herdar Sião. A mulher de Deus precisa usar um batom para poder ficar bonita? Não precisa, meus irmãos. Ela não precisa usar um batom para ficar bonita. A mulher de Deus precisa usar isso aqui, ó. Precisa para poder ficar bonita? Ela precisa? Ela não precisa. A mulher de Deus não precisa colocar isso no pescoço, ó. Ó, isso vai me deixar bonito na onde? Quando eu coloco isso no meu pescoço, o que é que ele identifica? O que é que ele está representando para mim? Que eu sou um homem vaidoso. Você já viu as pessoas falar, nossa, você é bastante vaidosa, olha o tanto de corrente que você tem? Por quê? Eu não necessito disso, né? Eu não necessito de usar, olha, eu não necessito de fazer isso, tá vendo? Tem mulheres que têm um monte de pulseira como essa, assim, ó, na sua mão, mas ela não precisa, meus amados irmãos. E quando ela faz isso, ela entrega sua alma para a vaidade. E o que é que a Bíblia diz no livro de João, na segunda epístola de João, no capítulo 9 e no capítulo 1, perdão, e versículo 9. Olha o que diz: todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? É deixar de guardar aquilo que te foi mandado. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, quando a gente deixa de guardar a doutrina de Cristo, a gente desobedece, a gente cai para a vaidade, a gente começa a transgredir, o que a gente está fazendo? A gente está prevaricando. Nós estamos deixando de guardar a doutrina de Cristo para a nossa vida. Amém? Nós estamos prevaricando. E se a gente faz isso, o que é que vai acontecer com a gente? A Bíblia, e não sou eu, irmãos, pelo amor de Deus, não é eu, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo o quê? Que é todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem nem ao Pai e nem ao Filho. Mas e aquele que persevera na doutrina de Cristo? Esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, infelizmente, não é palavras minhas. Eu não quero te julgar aqui, pelo amor de Deus. Eu quero te ensinar a verdade que muitas vezes o seu pastor e muitos pastores esconde de você. É isso que eu quero te ensinar, porque eu amo a sua alma. Amém? Eu amo a sua alma e infelizmente o seu pastor não ama a sua alma, ele ama só o seu dízimo, ele gosta só do seu dinheiro. Eu amo a sua alma e quero que você herde o céu, quero que você venha possuir o reino de Deus. Mas, irmãos, sai da vaidade.
Você é uma mulher de Deus, você não precisa dessas coisas. Você é um homem de Deus, você não precisa dessas coisas. A porta é estreita. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Faça de tudo, se esforce, lute pela tua salvação, faça de tudo para você herdar o reino de Deus. Não des lugar ao diabo, não se entregue para a vaidade, não se entregue ao mundanismo. Seja um homem de Deus de verdade, seja uma mulher de Deus de verdade. Faça a diferença nesse mundo, porque se você não fazer a diferença nesse mundo, infelizmente, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Se você não fazer a diferença como cristão, infelizmente, você não está guardando a doutrina de Cristo e o Senhor não vai estar na sua vida. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Senhor alcance sua vida, que o nosso bom Deus te conceda graça e força, que o Senhor faça você entender essa grandiosa mensagem. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos com a paz de Cristo.